Olá você, tudo bem com todos? Estamos começando mais uma live do canal Síndico Mais Brasil. Quero nesse momento dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo essa live. A ideia hoje é falarmos um pouquinho sobre essas medidas provisórias e quais são os seus reflexos, os seus impactos na vida condominial. Então, fique conosco até o final. Nós vamos daqui a pouco chamar para ficar conosco a doutora Deise Almeida. Ela é especialista na área trabalhista. Então, nós vamos chamá-la daqui a pouco e eu espero que você aproveite essa live. Estamos vivendo um momento único no país em que, por conta de alguns decretos, todo o país está em isolamento social e a gente entende que realmente tem sido eficaz no achatamento da curva dessa pandemia se alastrar. Em contrapartida, esses decretos impõem uma coisa dura ao país, que é na questão econômica. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas medidas, o que pode ser feito em condomínios. Eu sei que a lei abrange todas as empresas no Brasil, mas a ideia é focar em condomínio. E vamos já convidar aqui a nossa doutora. Enquanto o pessoal começa a chegar, a gente sabe que o horário mais concorrido. Olá, doutora Deise. Olá, boa Seja tarde. bem-vinda, viu? Muito obrigada. O convite E me lisonjeia. pronto, Boa tarde a todos. eu agradeço demais aí a sua colaboração em dispor o seu tempo para conversar um pouquinho com esse mercado condominial. A gente sabe que as medidas foram para todas as empresas, mas hoje a ideia é focar em alguns pontos em que o condomínio se enquadra, obviamente, e levar conteúdo para esse universo, para alguns síndicos que estão sem saber o que fazer. A gente entende que nós vamos passar por problemas econômicos em todo o país e isso chegará aos condomínios. Obviamente, se as pessoas perdem os seus empregos, se as pessoas, empresários têm dificuldade de vendas, vão diminuir suas rendas. E uma das situações que pode ocorrer é uma inadimplência mais alta. E com isso, os gestores de condomínio, doutora Deise, precisam estar atentos a todas as medidas que o governo já lançou, o que pode ser aproveitado de uma maneira racional, social, para que não também exista um caos maior nesse sentido, né? Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre esse assunto. E, geralmente, no início, a gente pede que o nosso convidado se apresente. Eu sei que você é uma pessoa que faz muitas palestras, faz muitos eventos, tem feito muitas lives, eu tenho acompanhado algumas. Recentemente, uma muito importante foi ali com o Sebrae, Sebrae que apoia o micro e pequeno empreendedor, e você estava ali conversando, tirando dúvidas, mas algumas pessoas não te conhecem, e a gente gostaria que você, nessa introdução sua, dissesse quem é Deise Almeida, o que anda fazendo por esse Brasil afora. Bem, boa tarde a todos. Minha ocupação, eu sou advogada trabalhista, especificamente atuo nessa área há 16 anos. Leciono Direito e Processo do Trabalho em instituições de ensino, como faculdades, cursos, há mais ou menos aí 14 anos de docência. Tenho mestrado em Direito do Trabalho, tenho especialização em Direito do Trabalho e estou fazendo doutorado também em Direito do Trabalho. Então, eu sou especialista realmente na matéria trabalhista. Essas lives todas têm sido aí no intuito de fazer todo mundo entender melhor, dar acesso às pessoas a um conteúdo jurídico, a explicações,
há procedimentos que elas devem adotar. Então, a gente está atuando no sentido de esclarecer as pessoas, né? Então, a gente está buscando com essas lives, sempre a convite dos outros, né? A convite do Sebrae, a convite de vocês, do Síndico Mais Brasil, a convite dos próprios advogados a falar sobre temas do direito do trabalho e também a convite de colegas, né? Que querem debater, que querem discutir os assuntos trabalhistas. Então, nós já vamos aí, mais ou menos, essa deve ser a 7ª ou 8ª live que eu participo nesses últimos 30 dias, né? Sempre aí nesse espírito de auxiliar todos. Podem fazer suas perguntas. Estou aqui para colaborar no que eu puder. E o que não pudermos responder, também vamos ser bastante honestos, né? Vou tentar dar para vocês o caminho mais seguro que eu visualizo dentro dessa nova legislação que está se apresentando para nós com o coronavírus. E principalmente com atenção ao pessoal que é o público-alvo de você, né, de vocês aí do Síndico Mais, que são os condomínios, né, sejam eles horizontais ou edilícios. Então, assim, moro num condomínio, né? Sempre morei. Fui criada em apartamento. Também moro em apartamento. Já fui advogada de condomínios durante muitos anos, né? Diminuí a advocacia de condomínio porque por uma série de motivos, mas o principal motivo é que eu abracei outros segmentos maiores que me tiraram o tempo da advocacia de condomínio, mas contribuo como consultora no meu condomínio e estou aqui de coração aberto para atender a todos vocês e tentar chegar aí num consenso. Bacana. Obrigado e parabéns por esse trabalho. De fato, nesse momento de confinamento, de isolamento, nós precisamos divulgar conteúdos, dar informação para que as pessoas possam se nortear e tomar as melhores decisões. Doutora Deise, eu queria começar falando desse universo de medidas. Eu acho que o governo deve ter tomado aí, deve ter lançado mais de 20 medidas provisórias. Exatamente. Eu queria, assim, começar do início, como a gente disse. Se uma medida provisória dessa, por algum motivo, não for aceita pelo Congresso, porque a gente sabe que essa medida provisória tem um prazo, o que acontece com essa situação? Bom, nós temos aí várias possibilidades, mas eu queria primeiro acalmar todos. Não é porque a medida provisória pode ser anulada depois ou nem sequer convertida em lei que você esteja proibido de utilizá-la agora. Essas medidas provisórias todas foram feitas para o uso hoje. A gente está numa situação de urgência, numa situação de calamidade pública reconhecida pelo decreto número 6 da Presidência da República, decreto legislativo 6. Então, não se preocupem que as situações que obedecerem às regras estabelecidas na medida provisória, ainda que elas forem anuladas no futuro, haverá aí uma decisão que vai contemplar essas situações de meio tempo. Então, o que foi tomado de decisão agora, baseado nas medidas provisórias, vai vir nas decisões como é que as situações vão ficar. Então, a tendência, pelo menos do que vem no passar dos anos, é que o judiciário não penalize as pessoas que utilizaram da medida de boa fé. Então, se parte do pressuposto que todos que estão utilizando das medidas estão seguindo a lei do nosso país, uma lei temporária. Então, ninguém precisa ter medo de utilizar medida provisória nenhuma. Entretanto, há alguns cuidados que todos devemos ter para evitar depois questionamentos outros, além do mero uso da medida provisória. Então, é só nesse sentido. Então, eu acho que o síndico, ele não precisa ficar, nem o empresário em geral, temeroso de usar as medidas provisórias. Essas discussões jurídicas, elas viriam de qualquer forma. A gente teve uma decisão liminar agora que balançou todo mundo, né? Mas o ministro não vai validar. Mas isso ainda está dependendo de um julgamento de todos os ministros. Essa decisão é só uma decisão liminar. Essa decisão não significa que a medida provisória vai ser invalidada. Isso tudo ainda vai ser discutido em breve. Dia 16, nós já teremos uma posição do Supremo a esse respeito. Então, ninguém precisa ficar desesperado, né? As pessoas que tomaram a atitude conforme a medida provisória não tem motivo nenhum para se desesperar nem voltar atrás. A gente deve cuidar de aplicar a medida provisória e seguir a decisão do ministro, que nós também vamos explicar aqui para vocês. Então, eu já apliquei, eu tenho empresa também, meu escritório é uma empresa, apliquei a medida provisória a meus funcionários. No nosso condomínio em que eu moro,
também, como consultora, também indiquei a aplicação ao condomínio das medidas provisórias. Estamos aplicando algumas no que cabe. E não vejo motivo para ninguém achar que, meu Deus, então eu não vou fazer nada. Deixa do jeito que está. Gente, é um momento em que o síndico quer mais do que nunca o gestor da coisa de todos. Então, o síndico, na qualidade de gestor, ele tem que agir. A inércia também tem um custo. Né? Então, sem dúvida, é o momento do síndico avaliar, primeiro, qual é a necessidade do condomínio. É claro que eu sei que todos vocês que são síndicos, que estão aqui ouvindo, todos trabalham com o necessário. Não tem aqui ninguém que tenha funcionário extra para nada. Entretanto, nesse tempo de emergência, é prudente que a gente economize o máximo possível, em todos os aspectos. Né? Começa pelo fechamento das áreas comuns, que já gera aí uma diminuição de água, de energia. Né? Também perpassa pela gestão de horários de retirada de lixo, pela gestão de contas do condomínio para que não se atrase. Aqui eu indico a todos que não façam, se possível, uso dessas suspensões de contas, porque essas contas virão depois. Então, eu acredito que a gente deve manter as despesas correntes no fluxo normal, claro que se o condomínio tem suficiente recurso, para que a gente não seja depois surpreendido com uma avalanche de contas. E, principalmente, gerenciar a parte de RH do seu condomínio com muita responsabilidade. Né? Eu costumo dizer que o síndico ele tem um detalhe diferente de todos os outros. Ele é um empresário emprestado para o condomínio. Muitas vezes ele é médico, muitas vezes ele é um psicólogo, muitas vezes ele é um petroleiro, às vezes ele é até mesmo um pequeno empresário. Enfim, um síndico não necessariamente é uma pessoa que quis ser um empresário, mas ele tem uma empresa, muitas vezes até de grande porte. E nós temos condomínios em Aracaju que têm orçamentos próximos a alguns municípios sergipanos. Perfeito. Então, a gente estamos aqui conversando, independentemente do tamanho do condomínio, o síndico é um gestor de um patrimônio que não é dele. Então, primeiro, eu daria essa mensagem de que é momento de pegar a planilha de custos e ser realmente austero. Vamos apagar luzes, vamos fechar registros, vamos limitar algumas coisas, para que se possa ter uma certa gordura, uma reserva de caixa dessa economia, para também enfrentarmos esse momento. E é um momento também de rever os contratos de terceirização de serviços. Também. Né? Muitos condomínios não têm empregados diretos, tem só empregados terceirizados. É o momento de chamar a terceirizada e, inclusive, negociar uma baixa de valores, uma diminuição de funcionários, uma melhor gestão do tempo. Né? Será que a gente precisa desses funcionários durante todo esse período? Tirando os porteiros, né? Que é uma questão de segurança, é o momento de rever aquele contrato que a gente tem com jardineiro, aquele contrato que a gente tem com piscineiro ou com químico de piscina, porque a piscina vai estar fechada. É o momento de chamar esses profissionais e suspender esses contratos, porque vocês não vão estar utilizando. Nesse momento, eu acho que existem as prioridades que devem ser gestadas nesse sentido. Então, eu daria primeiro essas dicas que a gente adotou até no nosso condomínio. Né? Então, venho aqui pensando nesses últimos dias do convite para cá, em formas de propiciar alguma economia para vocês. Legal, bacana. Quero abraçar aqui, quero aproveitar essa primeira fala da doutora Neise e abraçar aí a Daílson, Dadá, um abraço para você. Eu quero também abraçar Edilma. Edilma entrou, passou aí, que a gente passou rápido, e o doutor Tiago. Então, eu abraço Edilma aí, abraçando todos os síndicos. A Daílson, que é uma pessoa que leva conteúdo também para o setor condominial, e o doutor Tiago, lá de São Paulo, que fizemos uma live semana passada, também entrou aqui. Um grande abraço para vocês. Doutora Deise, bom, as primeiras dicas vocês já entenderam. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda do Síndico Mais Brasil lá no YouTube. Nós subimos um vídeo semana passada falando mais ou menos sobre isso, sobre os cuidados que os síndicos devem ter daqui para frente com os recursos do condomínio, que precisam ser usados de maneira muito eficaz. E temos lá algumas dicas para que eles possam sair dessa situação, se porventura houver necessidade, como a inadimplência alta,
baixar despesas, enfim, está lá no YouTube, no canal 5 Mais Brasil, ok? Perfeito. Então, doutora Deise, eu queria entrar agora nessa questão das medidas provisórias. Vamos ficar até 4 horas, porque eu subo esse vídeo lá para o YouTube. Perfeito. Precisa ganhar esse tempo aqui de 1 hora. A senhora acha que essas medidas que o governo lançou, elas são suficientes? Elas atendem aos objetivos? Por exemplo, o objetivo inicial é manter os empregos, salvar as empresas. A senhora acha que essas medidas que foram citadas atendem a contento esse universo de empresas e também os condomínios? Eu acredito que não. Sendo bem simples na análise, eu vou dizer o que todo mundo está querendo dizer e muita gente não tem coragem. O governo conseguiu gastar uma verdadeira fortuna sem agradar ninguém. Então, esse é o pior cenário, eu acredito, para qualquer gestor. É quando ele gasta possivelmente o que ele pode e, mesmo assim, não consegue agradar absolutamente ninguém. Os empresários não estão felizes, os empregados não estão felizes, os autônomos não estão felizes, os condomínios também não têm motivo para estar felizes com as medidas. São medidas que repartem o prejuízo para todos. Né? Vai ter prejuízo as empresas, vão ter prejuízo os empregados, vão ter prejuízo os condomínios, todos nós teremos prejuízos. Então, do ponto de vista do prejuízo, ninguém está satisfeito, porque todos nós, de alguma forma, teremos uma rebarba dessa situação. Né? Nosso país, não sei se por vontade política ou pelas corrupções que houveram antes, não tem condições, ou pelo menos se alega que não tem condição de suprir a necessidade geral, que seria o governo assumir todos os pagamentos com relação aos empregados. Esse seria o melhor cenário. Alguns países fizeram isso, né? Mas o que se alega no Brasil é que não tem condição financeira para isso. Então, a gente vai ter aí um prejuízo que todos nós, em maior ou menor grau, teremos que suportar. Sem dúvida que o condomínio, eu visualizo que o maior prejuízo para o condomínio não vem do pessoal que ele gerencia, não, mas vem da inadimplência posterior. Perfeito. Muitas pessoas que vão sofrer suspensão contratual e vão sofrer redução de salário não terão suficiente recurso para poder pagar os seus condomínios, para poder pagar as suas despesas. Afinal de contas, o condomínio, embora seja um rateio de despesas, é um rateio de despesas que, ausente o pagamento, a pessoa que não pagou não sofre nada. Não corta a luz da casa dela, não corta a água da casa dela, não corta o gás, não corta o alimento, enfim, é uma despesa que se tem, que se deixar de pagar, infelizmente, não tem consequência nenhuma prática. O condomínio... Doutora, eu queria aproveitar essa Josa, por isso que eu fiz a provocação, se essas medidas atenderiam, e a senhora foi ao ponto onde eu queria ouvir, não atende, haverá prejuízos para todo mundo. E eu andei conversando com alguns advogados falando sobre o corte de água, o corte de gás, e é inconstitucional. Nós não podemos cortar dos moradores a água que ele utiliza, Não, nem o gás. Mas uma coisa interessante, a gente precisa parar para pensar, se o condomínio não tiver condições de pagar algumas coisas, haverá um sofrimento geral. Aqueles moradores que são inadimplentes vão prejudicar de uma maneira bem clara agora todos os moradores. Vai desvalorizar o seu imóvel. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha tremenda para que você que está nos ouvindo, para que você divulgue esses vídeos que estão saindo, para que essas pessoas não deixem como a última conta a ser paga a conta de condomínio. Olha, elas estão em casa. Há uma discussão sobre a melhor forma, ficando em casa, e ali você tem a segurança, você tem o seu conforto, você tem os serviços que precisam continuar, serviço de manutenção, enfim. Mas nós sabemos que a realidade é essa que a senhora falou. Em algum momento isso vai resvalar na inadimplência. E o que fazer, né? O que fazer nessa situação? Por isso, nós estamos discutindo, nesse momento, essas medidas provisórias. O que o condomínio pode fazer em relação a essas medidas? Falando já diretamente
da medida provisória 927, eu acredito que a 927 e a 936 é a que está mais adequada aí à questão trabalhista. Se eu estiver enganado, ela pode Isso, incluir perfeito, medidas, perfeito. né? Houveram várias medidas para atender aí o Brasil, mas especificamente trabalhista algumas. E a medida 927, quais são os pontos principais que ela traz e que pode ser colocado em condomínio? Perfeito. A medida provisória 927 foi a primeira medida provisória que o governo tratou da relação de trabalho, né? Então, ela se aplica ao condomínio no que ela couber. A primeira previsão é a mais inútil para o condomínio que existe, que é o teletrabalho. O condomínio não tem interesse que nenhum empregado possa fazer de casa seu trabalho. Isso não Vai fazer existe. a limpeza, vai fazer a limpeza de casa. Exatamente. Não há condição. Então, o teletrabalho está descartado. Também a medida provisória previu você poder fazer um banco de horas negativo. Né? Esse tempo que o funcionário não está no condomínio, está em casa, teoricamente, você poderia contar essas horas para que ele faça horas extras depois. Também acho bem viável para o condomínio. O condomínio tem uma necessidade daqueles horários. Ele não tem necessidade extra. Agora, doutor Deise, nos casos, aproveitando essa informação, nos casos de funcionários que estão em idade de risco e às vezes o condomínio tem o interesse que ele fique em casa, haveria a possibilidade de aproveitar essa situação de banco de horas ou a senhora vai dar algumas dicas aí como fazer nesse sentido? Você pode sim. Todos os funcionários de risco, não só os idosos, né? Aqueles que tiverem doenças graves ou contagiosas ou outras doenças, né? Que sejam prejudiciais, também podem ser colocados em casa e vai se contar esse tempo como banco de horas. Basta comunicar por escrito o empregado para que ele saiba que a partir daquele dia que ele está em casa, está se contando o banco de horas negativo. Então, uma coisa importante, tem que ser comunicado por escrito. por escrito, Se ele já exatamente. estiver em casa, como Se ele já pode estiver em casa, isso? o síndico pode fazer isso pelo WhatsApp, o síndico pode fazer isso por e-mail, o síndico pode até mesmo fazer isso por telefone, desde que ele grave o telefonema, grave a mensagem de e-mail, grave o e-mail. Muito cuidado com isso, porque o condomínio é um empregador normal. Então, ele tem a obrigação de ter essa prova que ele avisou. Perfeito. Então, ele pode deixar a pessoa em casa, que até porque não se pode fazer ela trabalhar nesse período sendo de risco, e conta o banco de horas negativo. Quando acabar tudo isso, que essa pessoa voltar, ela vai pagar essas horas, fazendo 2 horas extras por dia, no dia que o condomínio tiver interesse, dentro de 18 meses. Agora, esses profissionais que trabalham em portaria, existe o horário 12/36. Ele já trabalha 12 horas. Como faria isso? É possível utilizar esse banco de horas ou não é possível? Então, a jornada 12/36, ela é muito controvertida. Se pode se colocar horas extras. Mas a maioria das decisões tem entendido que se pode até 2 horas extras nesse caso. Então, eu colocaria mais 2 horas. Mas teria cuidado aqui com os síndicos com relação aos intervalos. Né? Lembrem que os intervalos a gente tem que propiciar, de alguma forma, para que ele depois não questione os intervalos. Tá? Eu acho que as horas extras, tudo bem se o banco de horas negativo tiver sido feito por escrito. Tá? E aproveitar essas horas. Também podemos antecipar os feriados. Para frente, nós temos 8 feriados nacionais, 8 dias. Esses 8 dias podem ser antecipados. Basta também comunicar ao empregado, também vale o WhatsApp, também vale o e-mail, também vale a ligação gravada, vale o Telegram, vale esse aviso, que estamos antecipando todos os 8 feriados. Basta dizer quais são os feriados e informar o empregado quais são os dias que ele vai gozar esses feriados. Então, por exemplo, se você quiser antecipar os próximos 3 feriados, você indica, vou antecipar o 15 de novembro, vou antecipar o feriado de dezembro e vamos antecipar esses feriados. Você vai antecipar qual dia? Segunda, terça e quarta da semana que vem está antecipado. É como se ele já tivesse aproveitado esse feriado. Quando o feriado chegar, o empregado tem que trabalhar e não ganhará nada por isso. Legal. Então, podemos antecipar os feriados. Veja que isso não podia antes. Não se pode antecipar feriado. Só nessa época de coronavírus, de calamidade, é que isso foi permitido. Também foi permitido antecipar férias. Caso o empregado tenha férias, ou caso ele não tenha, por exemplo, você contratou alguém
há 2 meses atrás, uma pessoa Não tem contratada em fevereiro, motivo ainda. ela não tem férias, porque ela teria que completar 12 meses de trabalho para ter férias. Só que a medida provisória 927 permitiu antecipar esse tempo. Então, você pode dar 30 dias de férias agora, ou 15 dias, ou 20 dias. Até 5 dias você pode dar. De 5 em diante. Antecipa essas férias. Ele vai para as férias, você vai pagar só o valor do salário, o valor de 1/3. Você vai pagar lá no dia 20 de dezembro, junto com o 13º. Veja que você ganhou aí um fôlego para ver as férias da pessoa sem pagar o terço. Vai pagar só o valor do salário. Você vai pagar o valor do salário, a pessoa vai ficar de férias, também ela deve ser comunicada por escrito, e ela vai, voltando dessas férias, ela vai ter que trabalhar o resto que faltava para completar 12 meses, para aí começar a contar de novo para ter direito às férias. Então, isso também pode ser uma vantagem para o condomínio. E ainda tem mais uma vantagem, que não está na medida provisória, mas eu acho que eu tenho a obrigação moral de contar para vocês que ela existe. Está na CLT. Existe a possibilidade... Peraí. Calma aí. Isso é coisa boa. É coisa boa. Está na medida e a senhora vai falar para a gente. Eu quero abraçar aí o Saulo Álvares, advogado do setor condominial, mandou um abraço para a professora Deise. Então, receba aí o abraço de Saulo. Estou aqui Saulo, grande colega. Deixa eu ver mais. Tiago Rodrigues, também é advogado. Angélica, algumas pessoas aí dando boas informações sobre a live. Então, a senhora está dizendo que algumas coisas não estão na medida provisória, mas já existem em alguma lei. Mas já existe na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Agora é hora de fazer uso desse mecanismo. Você pode deixar o seu funcionário em licença remunerada. Você vai pagar para ele 30 dias de salário, ele vai ficar em casa esses 30 dias. E qual é a sua vantagem? Ele perde o direito às férias. Opa. Quando ele voltar desses 30 dias, ele não vai ter férias e nem pagamento dessas férias. Você paga só um mês, ele fica de licença em casa e ele perde o direito às férias. Não há o pagamento de 1/3 de férias? Não há o pagamento, não. Então, isso é uma coisa que já está prevista na CLT. Eu vejo muita gente focar na medida provisória, esquecendo que a CLT, ela, primeiro, ela não deixou de existir. Segundo, e depois desse período, ela volta. Então, a gente pode usar a CLT sem nenhum problema. Então, a licença remunerada é um bom motivo. Agora, tem que ser mais de 30 dias que ele vai passar em casa. 31 dias. Então, deixa ele 31 dias, paga 31 dias de salário, que ele já perdeu o direito às férias. Então, isso é uma coisa boa. Imagina. Reduz custo. Legal. Essa dica é muito importante, porque alguns condomínios poderão passar por dificuldades. Exatamente. E mesmo a gente entendendo que o quadro funcional já é apertado, mas há uma necessidade de economia. Pode ser para evitar uma demissão, uma licença. Aí a senhora está falando que uma licença de 31 dias é muito mais vantagem do que muito mais vantajosa utilizar outros mecanismos dessas medidas. Porque o funcionário vai gozar 31 dias em casa e o condomínio vai ficar isento, porque ele gozou de licença, ele perde o período ativo dele para o ciclo das férias dele, e o condomínio está isento do pagamento de 1/3 e qualquer outra coisa que incida sobre isso. É isso que você está falando? Exatamente, mas só tem um detalhe. Só pode fazer isso se o empregado tiver férias completas. Se o período ele não pode, já tiver completado o período completado. Se você tem um funcionário que ia ter férias em setembro, ou em dezembro, ou agora em maio, você pode fazer isso tranquilamente. Agora, se o funcionário não tem férias, não pode, porque a CLT não permitiu licença com antecipação. Então, só esse detalhe. Então, se você tem funcionário que tem férias na casa, pode dar licença remunerada que você não vai pagar essas férias. Então, eu acho isso uma grande vantagem para o condomínio, tá? Financeira. Tá? Muita gente não toca nesse assunto porque todo mundo esqueceu a CLT, né? Mas não é bem por aí. Vamos lembrar que ela tem coisas ruins, mas também pode ter alguma coisa boa para nós, né? Então, a gente pode aproveitar o melhor das duas coisas. Também trouxe como previsão, lá na MP 927,
além do trouxe teletrabalho, banco de horas negativo, antecipação de férias e antecipação de feriados. Todas essas medidas, elas podem ser feitas por comunicação ao empregado, exceto o banco de horas. O banco de horas, ele precisa concordar. Então, tem que fazer um termo de acordo para o banco de horas negativo. Para dar férias antecipadas, basta comunicar. Comunicar é avisar, não é consultar. Para antecipar feriado, não precisa consultar, também só comunica. E teletrabalho que não dá, também seria só comunicar. Então, atenção nisso, para que a gente não acabe gerando um passivo para o condomínio por causa de uma bobagemzinha, como a diferença entre uma comunicação e um acordo. Então, banco de horas, lembre-se, sempre tem que ter documento, termo de acordo. E termo de acordo aqui não é puxando a sardinha para nós advogados, mas assim, esse não é o momento de economizar o dinheiro do advogado. Não é o momento. Então, normalmente, os condomínios aí maiores têm um advogado, paga a consulta, uma consulta não é caríssima. Caríssimo é um grande contrato. Uma consulta é bobagem. Consulta um advogado especializado para fazer seu termo, para que você não faça alguma coisa errada e depois prejudique a si mesmo, que o síndico pode acabar sendo responsabilizado, ou prejudique o condomínio. Então, para evitar essa bobagem, não esqueça, documentos por escrito devem ser feitos, podem ser feitos pelos síndicos, claro, vocês são pessoas esclarecidas, mas sempre com a revisão, pelo menos do advogado, se não puder, contar com o advogado para fazer o documento. Né? Então, eu sempre recomendo isso por uma cautela. Olha, eu não me automedico. Quando eu tenho algum problema de saúde, eu busco um médico. Mesmo que eu saiba que uma dor de cabeça a gente toma Neosaldina, a gente tem que ter cautela. Então, eu também recomendo isso a todo mundo, tá? Tenham cautela, esse não é o momento. Esse é o momento em que você contratou o seu advogado de confiança para que ele supra isso. Está aí o doutor Saulo, que é um grande advogado de condomínio, doutor Rafael Costa e outros advogados que estão me ouvindo, que são altamente capacitados, que estão na área. Consulte seu advogado, não esqueça disso. E eu quero externar também essa opinião, é que você pode economizar em tudo, menos nas administradoras, porque existem muitas atribuições administrativas que cuidam de pessoal que não podem ser feitos nesse momento pelo síndico. Existe muita coisa. E a doutora já falou aqui sobre a questão da assessoria jurídica. Eu sou a favor que cada condomínio tenha um assessor jurídico, tenha um contrato com um bom advogado, um advogado que entenda dessa área e dê esse suporte para que não tenham prejuízos maiores tomando decisões. Então, segue a dica muito importante da doutora Deise aí. Então, e outra coisa, né, meu amigo? Finalizando aí a questão da medida provisória 927. Exatamente. Elencou aqui os pontos principais e como pode ser colocado isso no condomínio. E ela deu uma dica importante. Existe a licença que você pode dar ao funcionário tendo uma vantagem. E aí a gente diz, isso não é tirar o dinheiro do funcionário. É entre demitir o funcionário em dar uma licença, nós optamos em dar uma licença. E nós estamos aqui falando com responsabilidade. A gente não quer que o síndico saia por aí demitindo pessoas, dando licença por qualquer coisa. Se há necessidade, utilize esse recurso que está na CLT, que a doutora Deise chamou a atenção, que não vem na medida provisória, mas já existe na CLT. Tem alguma coisa acrescentada à medida 927, doutora? Não, na 927 nós já encerramos o básico sobre a aplicação dela. Todas essas medidas se aplicam para condomínio, nem sequer há discussão a respeito. Então, pode aplicar o síndico banco de horas, pode aplicar o síndico antecipação de férias, antecipação de feriados, a licença remunerada também pode ser aplicada. Tudo isso pode ser aplicado sem nenhuma discussão ao condomínio. Tá? Com relação a quem terceirizou, a isso não se aplica porque o síndico ele não determina o que a terceirizada vai fazer com o seu funcionário. Mas o síndico pode determinar se ele vai querer mais, como manter esse contrato, reduzir esse contrato ou, melhor, dimensionar esse contrato. Né? Então, eu recomendo a todos que analise seus contratos. Esse é um período que ninguém vai utilizar as áreas comuns. Então, a limpeza e a gestão das áreas comuns vão representar uma diminuição de custo. Será que você precisa de todas essas pessoas mesmo nesse momento? Então, é o momento também de negociar uma suspensão ou uma redução temporária do valor do contrato, para você ter esse dinheiro em caixa quando você precisar e vai precisar com a inadimplência futura que certamente virá.
Excelente, excelente. Penso também como a doutora, é bom saber se você precisa de 2, 3 funcionários ali na limpeza, tendo em vista que você poderá fechar algumas áreas e com isso você ter uma economia e guardar esse dinheiro para as coisas piores que podem acontecer. Então a gente já pode entrar na 936, doutora? Podemos, sim. Ela é maior um pouco, ela tem algumas informações mais controversas. Basicamente, o que ela traz aí em relação a essa questão trabalhista? Quais são as coisas mais importantes que a medida provisória 936 está trazendo? Primeiro, ela traz duas possibilidades, além das que a gente já tratou, para o empregador e também para o síndico, para o condomínio. Ela traz a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e traz a possibilidade de redução salarial com redução de jornada. Traz essas duas possibilidades. E como contrapartida por essa redução de valores que o empregado vai ter, o governo colocou um auxílio emergencial, um benefício emergencial que ele vai pagar, que é calculado com base no seguro-desemprego. Então, o condomínio também vai poder, caso queira, ele pode suspender os contratos de trabalho dos seus empregados, ou ele pode reduzir a jornada com a redução também do salário. Essa medida provisória é a medida provisória que está sendo mais discutida hoje. Primeiro, porque nós tivemos uma decisão liminar dizendo o seguinte: a medida provisória diz que você pode suspender o contrato de trabalho ou você pode reduzir o salário do seu empregado por acordo individual, você, condomínio, e o seu empregado. Isso é uma novidade, isso nunca foi feito antes dessa forma. Porque a nossa Constituição, que é a lei maior, a lei que determina como todas as outras devam ser aplicadas e devam ser interpretadas, diz expressamente que só pode ser feito redução salarial com acordo e convenção coletivos. Ou seja, só se o sindicato concordar é que poderia haver redução salarial. Para a suspensão do contrato, a Constituição não exige que o sindicato participe. Aqui eu quero chamar a atenção disso. Embora a decisão do ministro tenha falado que as duas coisas dependem do sindicato, aqui eu chamo a atenção dos senhores. Suspensão contratual não tem exigência constitucional de participação do sindicato. Então, provavelmente, no dia 16, quando o Supremo vai julgar em definitivo, ele vai dizer que ele pode até decidir que a redução salarial depende do sindicato concordar. Pode até falar isso. Mas a suspensão, o Supremo não vai fazer isso. Porque a Constituição não diz que a suspensão depende do sindicato. Então, o que eu diria para o síndico? Sendo bem conservadora, sendo bem, vamos dizer assim, não tendo nenhuma posição moderninha nem de oba-oba. Eu, sinceramente, se quisesse fazer suspensão e interrupção do contrato de trabalho, eu aguardaria o dia 16 para saber a posição definitiva do Supremo a respeito. Por que eu faria isso? Porque você não está falando do seu dinheiro, essa não é a sua empresa. Você é apenas o gestor dela, você não é o dono. Uma coisa é o dono pagar o prejuízo, outra coisa é os condôminos pagarem o prejuízo que o síndico, pela decisão que o síndico tomou. Então, do ponto de vista do condomínio em especial, o conselho é totalmente diferente de uma empresa. Não posso dar o mesmo conselho, não serve. Para o condomínio, por favor, aguardem até o dia 16 para tomar qualquer atitude em relação à suspensão do contrato de trabalho e em relação à redução salarial. O que eu falei da 927 já pode fazer, já podia ter feito. Já pode fazer. Agora, com relação a suspender contrato e reduzir salário, não faça. Porque você corre o risco de se responsabilizar depois por ter tomado atitude e o pior, ainda ciente que tinha uma liminar. Que mais risco você traz. Então, eu acho que o síndico, diferente do dono da empresa, ele não pode assumir riscos sem consultar quem vai pagar. A não ser que você faça uma assembleia, ainda que uma assembleia virtual, pelo WhatsApp, e que todos digam, você está autorizado a suspender ou a reduzir. Aí você faz. Se todos os condôminos concordarem. Uma assembleia virtual. Mas, se você não tiver essa chancela, espere o dia 16 para aplicar suspensão de contrato ou redução salarial. Esse é o conselho como advogada que eu dou a todos vocês. Pegando esse gancho aí, a senhora foi bem cautelosa a respeito da 936, dizendo que
que é preciso que aguarde o julgamento lá no Supremo. E eu tenho visto aí os advogados na mesma linha de cautela em relação às assembleias virtuais. Por quê? Existe um projeto de lei, o 1179/20, que que já tramitou no Senado, agora está aguardando a Câmara voltar, e alguns síndicos também estão querendo já fazer as suas assembleias virtuais. Eu sou favorável às assembleias virtuais, mas a gente também precisa aguardar a movimentação desse projeto de lei para que a gente possa, então, tomar algumas decisões. Então, eu sigo nessa mesma linha de cautela. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar e nós precisamos fazer uso dela, mas é como a doutora falou, nós não somos dono dessa empresa chamada condomínio. Nós somos apenas o representante, nós somos o gerente, nós somos o prefeito. Exatamente. Nós precisamos falar com a comunidade. E se ainda não está regulamentada ainda as assembleias virtuais, embora o Supremo divulgue a sua situação, e ele já possa tomar uma decisão, ele também tem que passar pelo filtro das assembleias virtuais, se elas são legais ou ilegais. Mas o tema aqui é cautela na tomada de decisão, né? Além disso, além da suspensão e da redução. E aí eu pergunto, se porventura houver necessidade, aqui a gente já explicou que é cautela, mas se houver necessidade de uma suspensão ou de uma redução, no caso de condomínios, qual é a dica que a senhora daria para esse momento que os condomínios estão vivendo? Bom, primeira dica que eu dou, que eu acho que todos nós que somos brasileiros temos o péssimo costume de não mantermos reserva para coisa alguma. Né? O condomínio faz reserva não pensando numa emergência, ele faz reserva pensando numa reforma. Ele não faz reserva pensando numa necessidade de um raio ou de um carro bater, nada disso. Ele faz reserva pensando em comprar móveis novos, em pintar o salão, em colocar o ar-condicionado. Então, nós brasileiros precisamos refletir primeiro sobre isso. A gente tem que aprender que a gente tem que ter uma segurança para tudo. Inclusive para situações inesperadas. Nesse momento, eu sei que 99% dos condomínios nunca fez reserva para questões trabalhistas. Mas o mínimo que se espera de uma gestão, de uma empresa grande, é você guardar 5% do valor da folha todos os meses para eventuais ações trabalhistas, condenações, depósitos recursais ou qualquer necessidade nessa área. Então, eu recomendo, primeiro, depois de tudo isso passar, avalie se não é o caso de você começar a fazer isso. Coloca na sua folha para o ano seguinte, para 2021, esses 5%. Porque se vier uma reclamatória trabalhista desse período, que vão vir, todos os empregados que agora sofreram qualquer tipo de mudança, eles vão poder questionar depois. Então, é o momento da prudência também nesse aspecto. Então, a primeira dica que eu dou é essa. A partir de 2021, para o seu orçamento, coloque lá. Reserva de 5% da folha, bota 5% a mais da previsão para essas questões, para você não ser pego de calça curta. Segundo conselho que eu dou, se você for reduzir o salário dos seus empregados, reduza, mas guarde a diferença. Guarde a diferença. Então, se você vai reduzir e vai deixar de pagar, por exemplo, R$500, quanto o governo vai dar? O governo vai dar mais 300, então está faltando 200. Guarda esses 200. Porque se porventura você que reduziu tiver uma decisão negativa do Supremo, você tem esse dinheiro para entregar. O Supremo não vai mandar você pagar o que o governo pagou. Ele deve mandar você pagar, no máximo, a diferença. Então, guarda essa diferença. Vê lá, o que eu vou pagar para o meu funcionário? Eu vou reduzir 50% do valor do salário dele. Ok. O governo vai dar 50% do valor do seguro-desemprego para ele. Soma esse 50% que ele vai receber com os 50% que você deu. Vai dar um valor. Mas vai ser menor que o salário dele ainda. Tem uma diferençazinha. Essa diferença, guarde. Guarde. Porque essa diferença pode ser alvo depois de discussão e você tem ela como arma para negociar. Se o cara entrar na justiça e você tiver a diferença que ele está pedindo na mão,
você negocia até um valor menor. Agora, se você não tiver caixa nenhum, você vai para uma possível condenação. Então, a primeira dica que eu dou é essa. E se você for reduzir o salário do seu empregado, lembre-se, você vai ter que reduzir também o número de horas que ele vai trabalhar. Então, primeiro, antes de fazer qualquer tipo de redução, é você analisar qual é a sua necessidade. Não faz sentido você reduzir salário, e aqui eu acho que você vai concordar comigo, para depois estar botando o cara para fazer hora extra. Aí você está criando uma dívida muito maior do que o seu benefício. A gente pode reduzir? Pode. Mas você reduz sem precisar de hora extra. Hora extra é o valor da hora mais 50%. A cada 2 horas extras, você está pagando 3 horas. Então, hora extra não é bom, porque o funcionário faz de mau gosto. Peraí. Dê uma respirada, eu tomo uma água, que a senhora falou uma coisa muito importante. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço aí para Jaqueline. Jaqueline, um abraço para você. Ela entrou, já acenou para a gente. Eu quero mandar um abraço para a Ana Lu, para o Instituto de Síndicos. Deixa eu ver quem mais. Dr. Saulo comentou aí sobre as assembleias virtuais. O Sebrae deu uma moralzinha para a gente, entrou na live. Bacana. Sebrae. Parceiro. Abraçar aí todos vocês que estão na live conosco. Essa live vai ficar 24 horas e depois eu vou subir ela para o YouTube. Então, são coisas importantes. A senhora já chamou a atenção a questão da cautela e a senhora está dizendo agora que o gestor de condomínio tem que pensar bem na hora de suspender e reduzir o salário desse funcionário, porque ele pode estar reduzindo o salário de um, tendo que pagar uma hora extra para outro. Exatamente. No condomínio, e a senhora está dizendo que a cada... Aí eu quero que a senhora faça essa conta de novo. A cada 2 horas. A hora do seu funcionário tem um valor. Cada hora de trabalho dele. Você pega o salário dele, divide por 220, você vai achar o valor da hora. A hora extra, ela não custa o valor de uma hora. A hora extra é o valor de uma hora mais 50% dessa hora. Então é como se fosse 1,5. Ele trabalha 60 minutos, mas ele ganha como se tivesse trabalhado 90. Então, a cada 2 horas extras, você está pagando 3. Isso. Deixa eu alertar uma pessoa aí. Vou mandar um abraço. Eu esqueci da outra vez. É Ednilson Nery. Ednilson Nery é da Torre Administradora de Condomínios. Um abraço, Ednilson. Prestou atenção. Não adianta mandar uma redução ou uma suspensão se você vai gastar mais. Então, você está pagando quase 1,5 vezes aquilo que você pensou em economizar. Então, doutora, pode continuar nessas dicas aí. Então, a primeira coisa é verifique quantas horas de trabalho você vai precisar. Porque se você não fizer essa verificação e diminuir só com base no valor que você vai deixar de pagar, você corre o risco de pedir horas extras ou o empregado fazê-las e provar depois na justiça e vem um passivo enorme. Hora extra é caro demais. Caro e desnecessário. Um bom gestor não precisa de hora extra. O bom gestor não tem esse custo. O bom gestor trabalha com salário. Folha de bom gestor é salário. Perfeito. Então, você deve atentar para isso. Suspender o contrato significa não ter o serviço do funcionário. Então, esse funcionário não irá trabalhar em hipótese nenhuma. E se ele trabalhar, pior de tudo, a medida provisória é clara, que se durante a suspensão o empregado trabalhar ou qualquer coisa, ele fizer qualquer tipo de serviço para o condomínio, por exemplo, se anula a medida provisória, você vai pagar o mês todo e ainda vai ter que pagar o governo pelo dinheiro que ele deu para o funcionário que não deveria ter dado. Então, nem pensar em chamar funcionário suspenso ou reduzido o salário para trabalhar mais. Por favor, não faça isso. É melhor deixar sem fazer do que você assodadamente tomar uma atitude como essa. Aqui aproveito também para dar um abraço para a doutora Manuela, que entrou aqui, tanto a Manu Dantas quanto a Manu Andrade, que são duas grandes advogadas, uma de Minas e outra aqui de Sergipe, que são colegas, e os outros colegas advogados também que estão mandando abraços. Com relação à suspensão do contrato, aqui eu chamo mais atenção ainda. Primeiro, a suspensão ela pode ser dada de 30 dias ou de 60 dias, até 60 dias. Eu chamo a atenção aqui que você pode dar uma suspensão de 60 dias do contrato. Você não vai pagar salário nenhum. A não ser que o condomínio tenha uma receita bruta
igual ou superior a 4.800.000. Não Então, tem. eu acredito que não tem nenhum condomínio em Sergipe com essa receita. Se tiver algum, me avisem para eu poder ver essa situação. Acho que não tem. Mas se você está abaixo de 4.800.000 de receita bruta, é no ano 2019, tá? Que a gente tá, em relação ao ano 2019. Você não pode, se você suspender, você tem que pagar 30% do salário. Mas se você está abaixo dessa receita bruta, você não precisa pagar absolutamente nada na suspensão. Mas você também não tem o serviço. E se porventura a calamidade voltar antes? Porque a gente não sabe, né? Até quando a calamidade vai durar. O decreto, ele não dá data de término. Então, eu dei 60 dias e agora? Voltou daqui a 20. Como é que eu faço? Basta você comunicar o seu empregado. Também vale a comunicação por WhatsApp, por e-mail, por ligação gravada, a mesmo tipo de comunicação, que ele deve voltar e trabalhar. Aí a suspensão, brincadeiras à parte, mas suspensão suspensa, né? Você chama ele para voltar. Então não se preocupe, você pode dar essa suspensão e se você precisar, você convoca ele para retornar. A MP permitiu isso. Então, a suspensão, eu acho que é dos dois medidas, é a mais segura de ser aplicada agora, porque, como eu disse, o Supremo não tem, a Constituição não diz que a suspensão depende do sindicato, não diz, mas a redução salarial eu só faria depois do dia 16, quando nós tivermos a sedimentação da posição do Supremo, tá? Mas aqui, é claro, eu estou opinando como advogada, como professora, como cidadã, isso é só uma opinião. Os seus advogados, evidentemente, que têm as opiniões deles, deve ser ouvido. Não estou aqui querendo ser a dona da verdade, né? Mas eu recomendo cautela, porque, como eu disse, diferente dos empresários, o síndico não é dono do condomínio. Então, a consequência disso vai vir para todos. Então, eu não recomendo. Com relação às assembleias virtuais, que foi um assunto que você tocou, eu só queria deixar aqui uma mensagem. Realmente, é muito controverso a realização de assembleia virtual, mas nesse momento excepcional, eu não acho tão arriscado. Mas, podendo, não faça. Também é outra coisa que eu recomendo cautela, tá? E com relação aos funcionários, também recomendo mais uma coisa que nós não falamos, que não está na medida provisória. O condomínio, ele não é só obrigado a seguir as regras de medida provisória e CLT. Lembre que tem as normas regulamentadoras de saúde e segurança e tem as normas sanitárias. Então tem que ter o álcool em gel, tem que ter luvas, tem que ter máscara para o pessoal do recolhimento do lixo, para o porteiro, o tempo inteiro. Então, veja, já passou aquele período em que não se encontrava máscara, luva e álcool em gel na cidade. Agora já encontrou. Então, por favor, quem não comprou ainda e seja síndico, faça essa compra o quanto antes, para que você depois não seja admoestado, multado. Eu acho difícil, porque não tem uma regra específica. Mas que você seja incomodado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, ou por qualquer outra fiscalização. Ou até seu funcionário depois questionar isso, né, na Justiça. Perfeito. Então, para todos que têm essa cautela, e recomendo, no mais, eu recomendo o seguinte. Primeiro, não é porque estamos em estado de calamidade que as obrigações do síndico foram alteradas. As obrigações continuam as mesmas. Manter os balancetes mensais, manter as comunicações aos condôminos, ser o mais transparente possível em tudo, e não esperar as coisas tomarem proporções grandes para comunicar aos condôminos. Eu acho que os problemas, quando eles se iniciam, é o melhor momento de comunicá-los. Então, vamos ser transparentes. Essa é uma medida que todos podem se ajudar. E não esperem pelos advogados para negociar débitos, né? Eu sempre digo isso. Aos condomínios que eu era essa assessoria, eu sempre disse, olha, não existe ninguém mais qualificado para conversar sobre como pagar do que você com o seu vizinho. Agora, se você não tem contato nenhum, é diferente. Mas, assim, o advogado, eu sempre digo, ele sempre causa uma estranheza inicial. Então, veja, a pessoa que não pode pagar condomínio, quando ela atrasou, já monitorem. Ela atrasou um dia de condomínio, já procure a unidade para conversar como é que ela vai parcelar. Não fique esperando dar um mês, 2, porque você vai ficar sem caixa. E falta de caixa é falta de fôlego. Perfeito. Então, eu recomendo isso. É uma recomendação que eu dei a todos os clientes. É isso. Agora eu queria voltar aí. Você teve uma fala agora sobre utilização dos EPIs, toda a segurança para o funcionário. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta sobre esse tema. Imagine que um funcionário foi acometido aí pelo coronavírus.
como acontece isso? E quais são as vantagens e desvantagens, se é que tem, para os condomínios? Veja bem, a própria medida provisória, a salvo engano, a 927, trouxe especificamente que pegar coronavírus não é doença ocupacional, nem é acidente de trabalho. Cabe ao empregado provar que adquiriu essa doença no condomínio ou na empresa. Eu não sei como é que ele vai fazer uma prova dessa. É impossível, na minha opinião. Mas, se você não dá máscara, luva e o álcool em gel, você já cria um argumento de que porque você não deu, ele pegou. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, recomendo comprar para quem não tem, compre para ontem. E por escrito, faz um comunicado que ele assina que recebeu esse material, máscara e álcool em gel para utilizar. Por favor, faça um comunicado. Por escrito. Achei interessante. Fica por escrito. Mas precisamos provar que nós temos esses equipamentos. Exatamente. E com relação a por exemplo, se ele realmente está com o coronavírus, o condomínio tem que pagar 15 dias, como é a regra. Mudou alguma coisa nesse sentido? Não. O governo lançou alguma coisa e no primeiro dia ele tem que se ausentar e paga. Quem paga essa conta? O condomínio? Por enquanto, está tramitando um projeto de lei se o empregado infectado tem ou não que apresentar atestado médico com relação ao coronavírus. Porque hoje a recomendação é que ninguém vá a hospitais, nem clínicas, nem nenhuma coisa. Mas eu recomendo o seguinte, se o empregado informa que está doente, ou que pegou, ou que tem suspeita que pegou, imediatamente você afaste ele do condomínio. Deixe ele em casa. Independentemente de atestado ou não. Nessa época, não é razoável exigir atestado de nenhuma natureza. Porque a recomendação do poder público é que ninguém vá ao hospital ou clínica. Então, não solicite atestado de nenhum tipo a seu funcionário. Não é obrigatório nesse momento. Não solicite porque você não tem como sustentar isso juridicamente depois. E se o seu funcionário pegou e está suspeito, imediatamente dê 15 dias a ele de afastamento. Se ele continuar, aí você faz o encaminhamento com o seu contador para o INSS. Ele se afasta da mesma forma, como uma doença qualquer que ele tivesse pego. Poderia ser coronavírus, mas poderia ser sarampo, varíola, tuberculose, qualquer outra doença infecto-contagiosa. É o mesmo procedimento. Até 14 dias, né? Vai pela empresa. Superou 15, vai pelo INSS. Então, bacana. A mesma coisa. Mas ele não tem atestado. Nesse momento, não há como exigir atestado. Como vai ficar com o INSS, a gente vê depois, quando até essa lei tramitar e for aprovada. Mas, nesse momento, juridicamente falando, esse é o conselho mais seguro. Bacana. Doutora Deise Almeida, que prazer. Preciso, depois do coronavírus, abraçá-la em algum lugar para agradecer. Será um prazer. Que aula da questão trabalhista, que aula falando um pouquinho sobre as medidas que o governo já está vigorando aí, né? A 927, a 936 especificamente, mas ela deu várias dicas que estão na CLT, que são luzes para nós administradores, para nós síndicos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Doutora, as coisas quando são boas, passa muito rápido. É verdade. Rápido. Nós já estamos quase 4 horas da tarde. Começamos às 15 horas. Daqui a pouco essa live vai cair, porque funciona no Instagram. E eu queria, assim, do fundo do meu coração, agradecer. Se a senhora quiser acrescentar e fazer suas considerações finais, finalizando aí essa nossa live. Eu queria também agradecer pela oportunidade. Foi uma honra, uma grande satisfação participar aqui no canal do Síndico Mais. Aguardo convites futuros, que eu me diverti muito, foi muito bacana. Legal. Espero que eu tenha... quem eu não pude atender nas perguntas, fique à vontade para me mandar um direct. A gente responde dentro do possível. E também siga o nosso perfil, tem muitas dicas sobre o coronavírus, direito do trabalho. Então, estamos aqui nessa missão. Aproveite, eu vou postar lá o seu endereço, mas eu queria que você falasse aí, as pessoas às vezes estão curiosas, qual é o seu endereço? O meu endereço é @ né, no Instagram, Deise Almeida, D de dado, A de amigo, Y,
S de sapo, E de elefante. DeiseAlmeida.adv. Legal. Então, eu sigo o perfil do Síndico Mais. Você me acha lá nos seguidores também.